Fala galera, aqui é Thales Azevedo e no episódio de hoje, Felipe e eu recebemos Stallone Alves, um desenvolvedor de inovações quânticas, empreendedor e também já atuou como pesquisador de tecnologias web. Claro, já cursou o curso de TADES com a gente também aqui no IFRN. Conta um pouco da sua trajetória de TADES, o quanto isso auxiliou ele na carreira, projetos e conquistas a quais ele teve no mercado em Los Angeles. Tivemos um papo muito interessante a respeito de produções hollywoodianas, né, filmes como Frozen ou a série Full House, né, também. Ele falou um pouco das experiências com o estúdio Warner e assim, muito mais. Então o papo está muito recheado de conteúdo muito interessante. Eu recomendo que todos fiquem até o final. Tá muito bacana. Muito bem. Mais uma vez, aqui é Thales Azevedo. Meu nome é Felipe. E hoje nosso convidado é o Stallone. E, cara, primeiro de tudo, eu queria agradecer, né, por você estar participando, apesar do fuso horário, né? Você está em Los Angeles, a gente está no Brasil, então a gente teve alguns problemas aí em questão de horários, né, de horas, mas acabou que deu dando certo agora. Imagina, eu que agradeço. Mas, enfim, cara, a gente queria começar entendendo mais quem é você se apresentando, né? Falando um pouco qual o seu papel hoje em dia, né? Em Los Angeles, enfim, o seu trabalho. Falar um pouco da sua formação, seja em TADES ou outras especializações que você tenha feito durante a sua carreira. E a partir daí a gente vai dando continuidade à conversa. Perfeito. Obrigado pelo convite, fico lisonjeado aqui de poder compartilhar um pouco sobre a minha trajetória. Eu fiz o técnico integrado em informática no IFRN e lá no próprio curso eu já me interessei pela área, né, de ciência da computação, de tecnologia, e entrei no curso de TADES, fazendo verticalização. Na época ainda existia esse benefício de poder verticalizar, de entrar direto do ensino médio, que pulando um pouco o primeiro semestre de TADES e dando continuidade. Enquanto eu estava em TADES, eu tive a possibilidade de fazer, na verdade, 2 intercâmbios. Fiz um intercâmbio logo no início, que existia essa oportunidade através da Fulbright, para poder passar um ano nos Estados Unidos. Eu vim para a região de Washington, D.C., da região da capital dos Estados Unidos, e passei um ano também aperfeiçoando algumas áreas que o curso de TADES basicamente não tem muita profundidade, né? Então, entrando mais em outras vertentes relacionadas à modelagem tridimensional, à animação, a tópicos relacionados a desenvolvimento web, eu diria. E foi uma experiência sensacional. E voltando ao Brasil, um pouco depois, o governo brasileiro deu início ao conhecido programa Ciências Sem Fronteiras. Eu apliquei mais uma vez a um outro programa de intercâmbio e passei mais um ano e meio em Toronto, Universidade de Toronto, através desse programa, né? Provavelmente muitos que estão vindo aqui já ouviram falar ou têm alguma ideia sobre o Ciências Sem Fronteiras. E voltei para o Brasil, mais uma vez, do Canadá, e entrei no mundo assim de startups, né? Concluí o curso de TADES e dei entrada num mestrado na UFRN, um mestrado relacionado à área, né? E mais voltado assim para a área de inteligência artificial e visão computacional. Esse meio termo, eu já estava muito envolvido com empreendedorismo. Quem não conhece, existe uma incubadora no IFRN. Eu fazia parte já envolvido lá em 3 startups diferentes, tentando me dividir entre elas. Delas, a primeira que eu fiz parte era a Amazing Tech, e basicamente o produto deles era um sistema de gestão, e até onde eu sei ainda está em operação no Hospital Alfredo Gurgel. É uma plataforma que vai desde a admissão dos pacientes no hospital, na área da recepção, ao acompanhamento desses pacientes nos leitos durante toda a estadia no hospital. E foi uma ferramenta que eu ajudei na construção, com foco totalmente em reduzir o tempo de permanência dos pacientes no hospital, em otimizar o fluxo dentro do hospital, dar visibilidade para os gestores das operações. E foi um projeto que teve um certo destaque. Eu cheguei aí à Copa do Mundo das
startups para a final mundial na Dinamarca, um reconhecimento meio que se a startup fosse uma seleção, era um Neymar ali no meio representando o nosso país, competindo com participantes de startups de grandes universidades como Harvard, MIT, Stanford. Só em estar nessa finalíssima realmente foi uma oportunidade incrível, né? Eu acabei sendo tomado por outros projetos também e ingressei em mais outras 2 startups. Uma delas relacionada à área de agropecuária e envolvida com o manejo de animais. Foi o produto também de uma competição que eu participei de startups no RN, promovida pelo o Sebrae. E essa startup me deu caminhos para seguir assim um pouco mais na vertente de globalizar as startups, de explorar a possibilidade também de empreender fora do Brasil. E através dessa startup, ela foi fruto dessa competição que eu mencionei. E inicialmente eu estava lá mais pelo prêmio do que para criar um novo projeto, mas uma coisa foi levando a outra e dentro do contexto da competição, o prêmio era uma viagem para os Estados Unidos também, para o Vale do Silício, a conhecer de perto empresas como a Apple, Facebook, Netflix, e foi também foi uma oportunidade assim incrível realmente de poder visitar e entender ainda mais sobre inovação dentro do contexto de grandes corporações, como pensar sobre inovação, sobre como preparar um produto que só vai ser disponibilizado para o público anos depois, assim como a Copa do Mundo das Startups que eu comentei, foi meio que uma continuação assim também dessa minha perspectiva em empreender fora do país. Na Copa do Mundo das Startups, afinal, foi na Dinamarca, e lá eu também tive algo semelhante, uma oportunidade assim de conhecer grandes empresas dinamarquesas de perto também. Uma delas é a Novo Nordisk, que produz insulina, a maior produtora de insulina do mundo. E estando de perto lá, conhecendo um dos vice-presidentes da empresa, pude entender um pouco o fluxo também de produção de um medicamento, de como você preparar um produto que é difícil você precisa de bastante financiamento para produzir algo que só vai ficar pronto em muitos anos. Eu acho que isso se relaciona um pouco com o que eu faço hoje, por isso que eu estou levantando um pouco essa discussão assim também. Produzir tecnologia, produzir um medicamento, produzir algo que pode não dar certo, que exige um caminho muito longo até você ter um resultado, né? Não é uma jornada fácil. E hoje eu integro uma startup na área de computação quântica, e é totalmente isso. É uma área de ainda muito incerta, com um caminho ainda realmente de anos pela frente para a gente descobrir se as nossas intenções vão dar certo. Voltando um pouco assim ainda para minha trajetória acadêmica, então eu fiz o mestrado em Sistemas e Computação da UFRN, com uma pesquisa dedicada à área de aplicações em computação quântica, e fiz também um MBA em Data Warehouse e Business Intelligence, uma paixão assim também relacionada a dados, a analisar dados. E hoje, né, eu estou assim dividido também, continuo dividido sempre em muitos projetos. Então eu faço parte de uma startup que eu cofundei no Canadá, chama Boxcat, que é uma startup direcionada à área de computação quântica. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui mais quando a gente entrar um pouco mais nas perguntas. E eu também trabalho numa empresa aeroespacial e produz partes para aviões, helicópteros, foguetes, mísseis. E ainda continuo também
fazendo parte de uma startup no Brasil, ainda aí de Natal, que é a Energinal. É uma startup onde a gente tem um produto, um hardware. Não foi fácil chegar até onde a gente já chegou com a produção desse hardware, produzir um equipamento físico nas condições de poucos fornecedores no ambiente do Rio Grande do Norte. Não é uma tarefa nada fácil, e a gente tem um hardware que é atrelado à indústria. O objetivo é a produtividade e eficiência às fábricas, e é um dispositivo de internet, um dispositivo de internet das coisas, onde a gente se comunica com a rede, envia dados sobre linhas de produção, sobre o que está acontecendo em uma determinada linha de produção, tenta traduzir isso, analisando os dados em indicadores, em gráficos, em relatórios, que permitam que a gestão tenha uma visão mais clara do que está se passando dentro das fábricas. E é um pouco por aí. Espero não ter ido em muitos detalhes ainda, mas um pouco disso. O mestrado, a graduação em TADES, os intercâmbios nos Estados Unidos e no Canadá. E o que me trouxe até Los Angeles foi, em parte, o fato de estar envolvido com essa startup de computação quântica. Eu participei de duas, na verdade, 3 acelerações de startups em Toronto. Uma era pela Energinal. Eu fui originalmente para acelerar a Energinal e a startup relacionada à agricultura, agropecuária, e existe um programa em Toronto dedicado a startups da América Latina, e eu fui inicialmente com esse intuito, participei dessa aceleração. Enquanto eu estava nessa aceleração, eu conheci esse outro programa dedicado a construir startups na área de computação quântica. Um programa onde não se tinha a expectativa de que eu viesse com a bagagem já técnica relacionada à computação quântica muito forte, porque a ideia era realmente capacitar as pessoas, os participantes, né? Uma pergunta? Cara, você foi para todos os lugares, viu? Você respondeu tudo que a gente ia perguntar. Não, mas dá pra extrair, dá pra extrair. Uhum. Cara, muito bacana. Tipo, você foi falando, né? Eu fui pensando aqui, tipo, como é que faz, cara, pra administrar tudo isso? São muitas áreas, startups, negócios. Minha cabeça ficou. Como que a gente vai chegar até aí? É sério, velho. Tipo, você chegou longe mesmo, eu tô impressionado. O bom é que, tipo, nunca. Eu acho que você deve ter a mesma noção que eu, que não importa como você vá, nunca é o final, sabe? Sempre vai ter mais para alcançar. Não sei se você tem essa noção. Exatamente, eu penso bem assim. E acho que, assim, toda vez que eu voltava para o Brasil de um intercâmbio, né, de um processo assim, eu tentava, talvez, justamente observar essa ideia mesmo, né, de que voltar para o Brasil normalmente significava um recomeço. E aí eu acabava me envolvendo em mais projetos e sabia que, tipo, não era só isso, né, que não era só aquele intercâmbio que eu tinha passado, ou aquela experiência que eu tinha ido, e que teriam mais outras grandes oportunidades vindo, né? Nunca me acomodei ou tentei meio que parar por ali. Não paramos, né? Sim. Voltando um pouco nessa questão do seu segundo intercâmbio, né, que foi no Canadá, o que você viu lá durante esse período? Você fez, porque você falou um pouco dessa questão de, acho que foi modelagem 3D, né, que foi no primeiro intercâmbio, mas no caso do segundo, o que você viu especificamente lá durante esse processo? O segundo intercâmbio, o intercâmbio através de Ciência Sem Fronteiras, ele tinha um pouco mais assim de inflexibilidade. Ele era um pouco mais restrito. As disciplinas, o conteúdo teria que ser realmente relacionado ao curso de origem, é o curso de onde eu partia. Então, eu ainda fiz inteligência artificial, ainda fiz disciplinas relacionadas a banco de dados, a desenvolvimento web. A maioria, provavelmente, olhando assim um pouco para trás, foi em relação à interface homem-máquina, que eu acredito que é uma disciplina que ainda exista. Disciplinas relacionadas à web, a desenvolvimento web, e
a grande parte, assim, todas relacionadas ou a web, ou a banco de dados, ou a interface homem-máquina, meio por aí. Eu fiz ainda no início uma imersão mesmo assim na língua inglesa, né? Eu gostaria de ter passado mais tempo também me aprofundando na língua em si no primeiro intercâmbio, e teve foi uma duração menor nessa área focada assim realmente em estudar inglês, né? Então no intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras eu pude passar um semestre realmente aprofundando. Isso para mim eu acho que fez toda a diferença. Foi onde eu realmente ganhei muito mais fluência e pude aproveitar, tirar vantagem ainda mais, né? De realmente estar fora do Brasil e falar uma segunda língua, né? Sim. Foi isso. Foi um detalhe, eu acho que importante que eu não comentei ainda, foi durante o intercâmbio, eu também tinha que fazer um estágio. Meu estágio, durante esse intercâmbio, foi sensacional, pelo menos na minha visão, foi uma oportunidade que poucas pessoas possuem, de trabalhar com produtos que afetam milhões de pessoas. Eu trabalhei num núcleo de pesquisa apoiado pela Mozilla Foundation, e eu tive a interação com produtos, né, que realmente são utilizados por milhões de pessoas no mundo, né, relacionados ao navegador, ao Mozilla, e eu tive um pouco assim, eu tinha uma bagagem com os produtos de Adobe bem forte. Tenho dezenas de certificações relacionadas a produtos da Adobe, e era um momento onde o Adobe Flash estava perdendo espaço, e eu era um especialista em Flash e estavam procurando justamente apoio para eu que converter o navegador para entender instruções que o Flash possibilitava, que agora não possibilitaria mais. Então, eu tive envolvimento com esse projeto, tive envolvimento com um projeto que hoje, a pandemia realmente se popularizou um pouco mais, que era uma ferramenta de videoconferência chamada Big Blue Button. E, obviamente, por ser brasileiro e estar lá, eu também colaborei bastante com traduções de produtos da Mozilla. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão do interesse por modelagem 3D foi para trabalhar em algo específico? Porque quando eu fiquei sabendo que você era de Los Angeles, porque assim, falando particularmente, né? Sim. Apesar de gostar da área de TI, uma área que eu tenho vontade de seguir, assim, uma paixão, né? Vamos pôr dessa forma, é o cinema, né? Então é um próximo passo na minha vida que eu ainda quero chegar. Então, você já trabalhou com algo mais voltado para jogos, cinemas ou algo nesse sentido? Eu pergunto porque você está em Los Angeles. Eu não sei se você voltou mais para essa área, entendeu? Como eu acho que eu comecei a falar um pouco das razões por que eu vim para Los Angeles, né, relacionada à startup de computação quântica. Acho que a ideia dessa startup é basicamente tentar utilizar o computador quântico para renderizar conteúdo, né, para fazer essa parte de pós-produção de filmes, mais ainda filmes de animação, onde existe um ganho realmente não só de tempo, mas financeiro também. Um terço dos orçamentos de filmes de animação são dedicados à área de pós-produção, ainda mais a parte de renderização do filme. Provavelmente você deve entender um pouco sobre o que significa renderizar, né? Existem diferentes técnicas de renderização, né? Então, a ideia fundamental da startup é realmente explorar maneiras de renderizar conteúdo, né? De traduzir basicamente equações matemáticas ou cenas tridimensionais em imagens, né, na imagem final, de repente tentando criar uma nova técnica ou adaptar técnicas existentes no computador clássico para o computador quântico. E eu vim para Los Angeles, obviamente, porque existe essa predominância de grandes estúdios aqui. Eu tive já uma ótima interação com a Warner Bros. Eles
utilizaram o produto da nossa startup. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o produto, o que é que a gente tenta desenvolver. Eu estive dentro da Warner Bros. Em uma espécie de feira, como a CES. Existe uma feira mundial, acontece todos os anos. Essa feira na verdade, em Las Vegas, na da Tecnologias, normalmente no começo de janeiro. É uma feira para apresentar para o mundo o que seriam as novas, o que é que está vindo por aí, em termos de tecnologia, os novos celulares, novos carros, dispositivos, gadgets, enfim, novas tecnologias. E a IBM, ela é uma grande parceira nossa. Eles oferecem os computadores quânticos sem custo algum para a gente, assim como outras empresas na área de computação quântica. Mas essa parceria permitiu que a gente desenvolvesse essa relação com a Warner Bros. Para que eles utilizassem a nossa ferramenta, conhecessem sobre a nossa ferramenta. E a gente apresentou isso para o que seria o chefe de tecnologia da informação, né, dentro da Warner Bros. Basicamente, o nosso produto é uma aplicação híbrida de renderização, onde ao invés de você passar literalmente meses renderizando uma imagem, um filme em 4K, você renderiza isso utilizando o seu computador clássico, né, a sua rede de computadores aí clássica, em uma resolução menor, e a gente faz a chamada super resolução, né? A gente aumenta o quadro de HD para um 4K em questão de minutos, ao invés de você, como eu falei, despender horas, né? Em termos práticos, assim, para dar um pouco da dimensão, exato, um pouco para dar uma dimensão do que isso representa. Um filme como o filme Frozen, né? Ele tem uma média, o primeiro filme ele teve uma média de 90 horas gastas por quadro, utilizando 30 mil cores, né? 30 mil cores de CPU, trabalhando 24 horas durante 90 horas para chegar a um quadro, né? Uma fração de segundo do filme. Isso muito relacionado a fenômenos, né, físicos também, para traduzir essa animação com a maior qualidade possível. Refração, todo o gelo e a neve, e enfim, são ainda mais complexos de serem renderizados. Você considera, né, o que isso significa dentro dos algoritmos de renderização. E então, 90 horas, 30 mil cores, para fazer um quadro, e o filme deve ter uma duração aproximada de quase 2 horas, 1h30. Então, ainda mais sendo animação, né? Então o gasto realmente é elevado para fazer isso, né? Então, a gente pode, num comparativo, né, um quadro de uma média de 40 horas, digamos que você renderize em 40 horas um quadro em HD, você pode renderizar em HD esse mesmo quadro em 10 horas. Você tem um quarto da quantidade de pixels a renderizar, né? Então, HD para 4K, você está indo de 1 para 4, né? Em número de pixels que você tem que renderizar. Então, ao invés de 40 horas, você demora 10 horas. E essa conversão, digamos assim, a super resolução, né? O upscaling que a gente aplica, faz com que você passe do HD para o 4K em menos de 2 minutos, com uma qualidade comparável ao que seria com a precisão e sem acrescentar artefatos ou modificar a imagem, né? Tendo esse resultado em 4K. É um dos grandes desafios também, assim, não é só você esticar a imagem, não é só você ampliar, fazer o upscaling, né? Essa imagem final, ela precisa ter realmente a qualidade que teria se você tivesse renderizado em uma definição 4K. Então, a gente tenta explorar uma solução que não acrescenta
literalmente alucinação à imagem, onde você não vai ter algo que surgiu na imagem final. Não existia essa poeirinha aqui, não existia essa textura em um outro formato como aquele que você gostaria que tivesse, né, na sua animação. Isso tem um ganho assim significativo no processo, porque muitas vezes os filmes, eles, devido ao custo relacionado à renderização, eles costumam tomar decisões em quadros com resolução muito pequena. Então o artista está trabalhando ali durante uma semana em 1 minuto de filme, e ele não consegue ter realmente na frente dele como vai ficar realmente o filme quando tiver todo renderizado, como aquele 1 minuto que ele está trabalhando que vai ficar realmente dessa forma. Eles renderizam em resoluções menores, ou até mesmo sem alguns dos passes, algumas das camadas de renderização, digamos. Você acaba vendo uma imagem praticamente preto e branco, digamos assim, ou sem cor, ou sem finalizações, né, que despenderiam aí bastante tempo computacional para chegar àquele resultado. Ou numa resolução bem pequena, tipo, não chegando nem a um HD, mas vendo o resultado em uma janelinha assim bem menor. Muitas decisões são feitas dessa forma, por causa do custo e o tempo que demora para renderizar. Simplesmente, vamos gerar aqui uma resolução menor, trabalhar em cima dela, né, e depois passa-se a renderizar quadros com resoluções maiores. Então, isso impacta como os filmes são produzidos também, né? O fato de você não ter a resolução final ali na sua frente, se uma determinada nuvem, um elemento da sua cena não está da maneira que você gostaria, você só vai descobrir isso mais na frente, talvez. Porque você não tem a resolução final, você não está vendo ali o quadro realmente como ele vai ficar numa tela gigante, a tela do cinema, né? Uhum. E nem próximo também, assim, do que você poderia, né, da decisão que você poderia tomar se você tivesse um quadro em 4K ou mesmo em HD, né? Então, tentando ser um pouco mais conciso, mas, assim, essa possibilidade de estar em Los Angeles, próximo dos estúdios, permite um feedback realmente genuíno, né, dos profissionais que trabalham na área, de entender a aplicabilidade, de saber que a gente está no caminho certo, né, e também poder conversar com pessoas que estão por trás dos algoritmos de renderização, né. Então, eu tive possibilidade já de conversar com uma das pessoas envolvidas com a criação das primeiras placas de vídeo. Ou dos primeiros algoritmos realmente assim, de renderização, com profissionais que trabalham produzindo as ferramentas, né, que o mundo utiliza para renderizar, para modelar, enfim. Então, essa imersão, né, de estar próximo assim, no centro realmente assim, do cinema, digamos assim, do centro da indústria, né, cinematográfica, é realmente uma ótima perspectiva. Agora deixa eu te perguntar uma coisa interessante que eu estava pensando aqui enquanto você falava dessa questão do upscale, né, justamente porque você trabalhar com resoluções muito altas, né, isso leva muito custo e tempo, né, então esse processo de upscale mesmo que você... Eu ia fazer uma pergunta, mas você acabou respondendo, né, em relação a essa questão de não é simplesmente esticar a imagem, né, tem todo um processo para que ela não, digamos assim, a imagem não se degrade, né, mas tipo, Exato. em relação a... Eu tô falando isso porque eu acompanho alguns canais, né? Eu assisto alguns filmes em 4K e tudo bem que são filmes que foram remasterizados recentemente, mas, por exemplo, isso fica bem mais evidente em filmes um pouco mais antigos, como O Senhor dos Anéis, mas também é algo que tá um pouco presente em filmes mais recentes, que, por exemplo, quando você trabalha com filme live action, essas coisas, você vê filmes da Marvel, por exemplo, os efeitos especiais, eles normalmente são renderizados em 2K, né, se eu não estou enganado. Então, por mais que a imagem tenha sido filmada em 4K, a depender do filme, esses efeitos, já ouvi falar, né, muito que eles são renderizados uma resolução inferior, só que quando você vai assistir em 4K, fica notável, né, tipo, você percebe que tem uma distinção. Então, tipo, vocês trabalham de alguma maneira para não deixar isso tão evidente na imagem? Você tem algo mais relacionado a isso também? O efeito que eu falei de
envolver a alucinação é totalmente relacionado ao que você acabou de falar. Realmente, os estúdios eles trabalhariam na resolução de 4K se fosse mais fácil, por causa realmente de uma limitação computacional. No sentido assim realmente de hardware, né? Se tiver, não adianta você pode jogar mais computadores nesse problema que ainda assim, né? O caminho é mais no sentido, a gente tem computadores melhores do que a década de 90, por exemplo, né, onde a gente teve Toy Story. Só que os artistas, quando eles vão tendo acesso a máquinas mais poderosas, eles vão tendo uma liberdade criativa maior também. Então, na década de 90, a gente ia ver realmente animações sem muitos polígonos, sem muitos objetos, mais simples, né, onde os objetos são mais simples. A gente passou a ver mais a presença, né, de pelos, de partículas, muitos mais de elementos muito mais complexos, né, nas cenas, justamente porque os computadores foram permitindo que isso acontecesse, né? Então a gente foi sempre um pouco limitado pelo hardware mesmo a poder fazer animações, a ter efeitos especiais mais complexos, justamente por causa dessas limitações que para o público final, né, a gente não faz realmente não tem essa noção tão clara, né, mas quem está realmente envolvido com a produção sabe dessas limitações. Então você trabalha dentro do que os computadores ainda permitem, que pode parecer assim um absurdo, né, como é que a gente não consegue renderizar com tanta tecnologia, com tantos computadores, mas realmente é um problema que se exponencializa muito, muito rapidamente, né? A cada 1000 objetos você está aí escalando o seu problema em milhões de vezes, né? Em relação ao tempo que você gera, que você leva para renderizar. E eu tive aqui com a Warner Bros. Um projeto bem relacionado a isso também. Eles têm um problema em trazer séries muito antigas para os sistemas de streaming de hoje. Então, a gente trabalhou com um programa, acho que um dos programas mais conhecidos no Brasil é o Full House, acho que se chama 3 é Demais, não lembro o nome. Sim, é isso mesmo, Full House, Pronto. E o Full House, eles não têm a mesma audiência de uma série como Friends, onde todo o lado financeiro justifica você ir voltar aos negativos, digamos assim. Literalmente, eles escanearam os filmes de novo para poder ter uma resolução maior, para poder ter a série toda em 4K, né, e com uma qualidade melhor. Então, esse processo é um processo muito caro também, de você reescanear os negativos das filmagens, né? Com Full House tem um problema duplo. A série foi feita numa época onde a tecnologia era muito diferente. Então, os televisores, né, o aparelho de televisão era diferente das televisões que nós temos hoje. Então, ele foi feito com uma técnica para minimizar um pouco também esse processo de pós-produção, esse processo de renderização final, onde existe o interlacing, o entrelaçamento dos quadros, onde você tem um quadro que é como se você tem uma fotografia, mas você só tem a primeira linha de pixels, e você não tem a segunda linha, aí você tem a terceira linha e você não tem a quarta linha, e assim por diante. Aí o próximo quadro vai ter o inverso, não vai ter a primeira linha, mas vai ter a segunda linha de pixels, e quando você vê essa sequência de imagens uma após a outra, você não percebe que tá faltando pixel ali. Tipo 1080 aí. Exato. Então, eles têm dois problemas. A resolução é bem menor, né, do que a resolução de hoje, né? Os televisores, né, funcionavam a resolução, acredito que menor do que o DVD, né? E por agora 480p, né, mais ou menos. Exato. E agora a gente tem HD, tem 4K, tem muitas outras resoluções muito mais altas, e eles também têm um problema do entrelaçamento, onde não existe parte dos pixels dos quadros, né? Onde você tem que realmente recuperar o quadro, né? Não só fazer o upscaling, mas também reconstruir os quadros, para que realmente você tenha uma imagem em 4K ou em HD mesmo, né? Que tenha uma qualidade aceitável, né? Sem perda
significado até, né? Porque às vezes você tem uma determinada imagem com movimento, a dificuldade é ainda maior de você poder recuperar esses quadros. Se você tivesse, por exemplo, uma corrida onde você está tentando recuperar objetos que estão se movimentando muito rapidamente no quadro, é um desafio ainda maior. Enfim, então é um pouco relacionado, né, à startup também. A gente trabalhou nisso mais na questão de upscaling, né, de poder trazer esses quadros para uma resolução um pouco maior, mas existem outros problemas também que, apesar de algoritmos super complexos, né, avançados, hoje em dia a gente ainda tem problemas desse tipo, né? Sim, essa questão justamente que você falou por exemplo, essa questão do tratamento da imagem, né, tipo, porque se eu não me engano, mais recentemente saiu uma edição do Poderoso Chefão, né, a trilogia, e pelo que eu tinha visto, o processo de remasterização sofreu um pouco porque eles não tinham, acho que nos primeiros filmes, acho que principalmente no primeiro filme, eles não tinham o negativo original, alguma coisa assim. Então eles tiveram que recuperar a partir acho que de edições anteriores do filme em Blu-ray, por exemplo. E eu acho que se relaciona com isso que você falou, né, do Full House, que justamente eles tiveram que voltar, né, no material original para poder tratar a imagem, né. E uma curiosidade até que eu tenha, se você tiver como souber falar sobre essa questão de tratamento, porque essa questão não é só o upscale, né, também o tratamento, como é que é feito de fato esse tratamento, até para, você falou da movimentação de imagem, mas eu imagino que também vem englobar também questão de cor, né, porque tem edições também anteriores de filmes que tinham uma saturação maior na imagem, e agora o 4K está trazendo cores mais naturais, né, ou que pelo menos representariam melhor o que seria a cor ideal, vamos dizer assim, de roupas, cor de pele, essas coisas. Exato. Realmente, às vezes você tem o material para voltar, né? Às vezes você tem os negativos até para reescanear. Existe uma limitação também no próprio negativo, da quantidade de pixels que você consegue extrair. Isso não é necessariamente um problema. Até onde eu lembro, assim, você ainda consegue ter uma resolução de 72 megapixels de um negativo. Então, você realmente consegue extrair, né, reescaneando os negativos a uma resolução muito alta. Isso não é necessariamente um problema. Realmente é o custo e o tempo que você manualmente, literalmente, você chega a pintar os quadros, né? Você tem artistas dedicados a fazer uma restauração. É quase como se você estivesse restaurando uma escultura um objeto de arte, né? Eles realmente voltam a retocar quadro a quadro, né? Tentando corrigir determinados problemas que possam surgir, artefatos, coisas que realmente não eram nem visíveis na resolução original, né? Quando você faz um upscale, quando você começa a ver a imagem numa resolução maior, outras coisas ficam mais notáveis, né? Assim como os efeitos especiais, você tem que fazer essas pequenas correções, né, locais. E não tem outra. Realmente tem que ir quadro a quadro. E por isso que acaba sendo um processo também, não só de tempo, mas de custo também, né? Porque são muitas horas dedicadas a fazer essa restauração, né? E os passes, pelo menos a questão de tratamento da imagem em si, não é necessariamente impossível, assim. Não existe uma dificuldade de que não é possível fazer, né? No caso da resolução, sim, existem certas limitações relacionadas até quantas vezes você consegue dobrar o tamanho dessa imagem, digamos, né? E aí, realmente, sair de uma resolução para dobrar essa resolução pode significar algo inviável, né? Na questão de restauração ou dos passes de restaurar cor ou modificar saturação, brilho, etc. Esses passes que eu falo é tipo, você renderiza a imagem, depois você faz correção de cor, depois você faz um tratamento de luz, né? Realmente masterizando, fazendo com que todos os quadros pareçam mais ou menos que fazem parte do mesmo ambiente, né? Você
não renderizou uma parte aqui, e aí você mudou para essa outra cena nesse outro lado, e a iluminação mudou completamente, né? Ou você não tem uma sensação de que aquilo faz parte de um ambiente só, né? Então, muitos quadros assim, onde cenas são gravadas em um ambiente e você atravessa uma porta e basicamente você está em um estúdio diferente, um país diferente, ou em uma cena tridimensional diferente, né? Então, a parte realmente de restauração é tediosa, mas ela tem uma ligação mais com os artistas realmente que fazem esse trabalho, né? Do que com algoritmos que solucionem todos os problemas que a gente tem pela frente, né? E na questão de resolução é mais relacionada à impossibilidade também de você poder dobrar ou ter precisão a um determinado nível, né? Eu não consigo, por exemplo, pegar um quadro 480p e trazer isso para um 8K. Você vai perder muita qualidade e vai ser extremamente difícil você dobrar tantas vezes esses pixels com fidelidade, com precisão, né? Os algoritmos que a gente desenvolve, a gente tenta sempre ter essa precisão, não incluir alucinação. E isso porque a gente não fica limitado a imagens de filmes, né? Imagens médicas são imagens que requerem esse tipo de cuidado também. Então, a nossa solução ela se aplica também para uma área médica, onde você tem um médico tomando decisões sobre uma imagem com resolução menor, mas agora você pode ter a possibilidade de ter uma imagem maior, onde existe uma precisão sobre essa representação em uma resolução maior, né? Você, numa maneira bem bruta, né? Você pode ter uma imagem, digamos, de uma formação de neurônios, onde você está vendo uma parte ali do cérebro em uma resolução pequena, que o instrumento oferece aquela resolução, mas você pode tentar expandir essa imagem, né, ter uma resolução maior e ter ainda mais possibilidades de diagnóstico sobre outros tipos de doenças que você não estava conseguindo com o que os instrumentos estão lhe oferecendo. Então, o fato de dar essa precisão, de você ter um pixel que está nessa cor, nessa posição, e ele ser expandido para 4 pixels que estão nessa posição, nessa cor, e está dentro de todos os níveis de tolerância aceitáveis para realmente você estar representando em uma resolução maior, isso é importante porque se aplica também para as outras áreas, né? No caso do cinema, essa precisão não é tão importante, porque muitas decisões de renderização realmente de filmes, elas são tomadas pelo produto final, até porque o artista não teve como ver tão bem o passo a passo. Então, basicamente, renderiza, vê como fica, e se você gostou, fica. Então, se você nunca chegou a ver o resultado em HD e agora você está feliz com o resultado final que você só está vendo em 4K, você está gerando as imagens do filme final já naquela resolução. Então, você toma suas decisões de produção, de criar a cena, de animar, né, baseado nesse produto final que você está vendo, onde você não sabia nem como era a resolução menor, você só sabe o produto final. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas existe uma diferença entre você realmente querer que os pixels sejam ampliados, né, com precisão ou não, né? E isso tem mercados para cada uma dessas preocupações, assim. A parte de segurança também, né? Durante o mestrado, eu trabalhei em problemas relacionados a câmeras de segurança, onde normalmente são câmeras que você coloca em um ambiente e você não tem uma visibilidade muito boa sobre o rosto das pessoas, né? Você tem uma visão, digamos, ali de uma loja inteira, onde tem dezenas de pessoas, mas tem uma determinada pessoa que você não suspeita, uma pessoa que poderia ser, mas a câmera também não está dando uma resolução muito boa. Então eu trabalhei durante o mestrado também com essa ideia de tentar melhorar quadros de segurança, né, de monitoramento de câmeras, tentar melhorar as imagens dos rostos das pessoas, né, e tentar ampliar, né, essa qualidade para que você consiga ter um nível de reconhecimento facial mais elevado do que você teria com uma resolução menor. Então tem várias áreas, é algo assim que imagem em si, né? Tem uma paixão assim realmente pelos problemas diferentes que você tem. Só, né?
Exato. Felipe, você ia acrescentar alguma coisa, né? É uma pergunta que eu veio à minha mente quando você começou a falar sobre modelagem 3D é a questão das renderizações demorarem bastante para serem feitas simplesmente em um quadro. Eu tenho certo interesse em modelagem 3D, eu já fiz uns projetos como hobby. Então eu sei a questão que alguns os filmes eles usam a pré-renderização, no caso, né, para fazer, em vez de ser em comparação aos videogames que usam a renderização em tempo real. Então é aí que vem a pergunta. Recentemente já lançou, não foi a Unreal Engine 5, dá para ver que graficamente ela é bem impressionante, e também tem a questão do Ray Tracing, que muitos computadores hoje em dia já suportam com as placas de vídeo da NVIDIA RTX, né? Aí a minha pergunta seria, você acha que já é possível, no futuro, seria possível ou até mesmo viável, renderização de filmes animados como Frozen, por exemplo, ou CGI, tipo filmes da Marvel, serem feitos em tempo real, para poupar tempo, resolver essa questão de tempo? Assim, os produtos que a gente tem de hardware, né, da NVIDIA especificamente, né, eles têm essa promessa, né, de renderização em tempo real, né. Eu já trabalhei também com eles, tentando ver essa questão a aplicabilidade, né. Então, o quadro que você está vendo no final não vai ser que a indústria espera. Pelo menos quando você está renderizando um jogo, né, tendo um gráfico com uma definição melhor, né, existem outras técnicas que estão sendo incorporadas. Por exemplo, mais especificamente em relação às placas de NVIDIA, você tem algo como área de foco, né? Então, a gente não está prestando muita atenção, digamos assim, a tudo que está acontecendo na tela quando a gente está jogando, né? A gente meio que tem uma área de foco, digamos assim, a área principal da tela, a área central da tela, ou a área do personagem, né? Então, é meio que uma ilusão, de um certo ponto, né? Em que nível, né, de profundidade você tem na qualidade do resultado final. Então, são algoritmos especializados, onde o foco, né, principal, assim, vai estar realmente digamos assim, toda a energia que você vai gastar para renderizar esse quadro, ela vai estar em uma área específica da sua imagem. Ela não vai estar em toda a profundidade do quadro, porque o usuário final talvez não tenha tanto interesse em ver que a 10 quilômetros do ponto de onde ele está, o ponto de visão que ele está, né, que tem uma árvorezinha e você está vendo essa árvorezinha com uma qualidade sensacional, né? Ele está preocupado com o que está ali próximo dele, né, o inimigo, ou enfim, algo que esteja bem próximo, né, do ponto de foco dele, né, que esteja realmente numa qualidade maior. Então, nessa questão de renderizar em tempo real, sim, renderiza-se em tempo real, mas existem problemas, né, diferentes, né, sobre o que você está realmente renderizando, o que você tem interesse nessa tela. Qual é a complexidade do que a cena significa, né? Então, como eu tava falando do filme Frozen, né, onde você tem o gelo, né, ou você tem muitas refrações, né? Quando você considera o caminho que um ponto de luz ele tem em uma determinada cena, né? Você deve até observar que muitos filmes eles são normalmente mais escuros, né? Eles têm uma tendência, né? Grandes filmes assim que têm bastantes efeitos, eles têm uma tendência a ter cenas noturnas, né? Onde eles literalmente podem aproveitar, né? Dessa configuração da história, digamos, né, para minimizar um pouco as falhas que uma renderização, né, se fosse uma cena durante o dia, realmente impossibilitaria aí ter um resultado melhor. Então, o caso de você ter renderização em tempo real e os estúdios realmente passarem a utilizar isso para produzir o produto final, a gente realmente está longe. Infelizmente, o que a gente tem assim de benefício o artista, sim, ele pode tomar mais decisões em um quadro maior, talvez, né? Ele pode realmente renderizar numa resolução que ele sabe e ali ele está observando um determinado aspecto da cena.
mas não vai ser exatamente como o produto final, com todos os pixels sendo renderizados, calculados, né, da maneira que a gente tem algoritmos preparados para fazer, né? Ray Tracing é uma técnica onde você realmente tem um realismo muito profundo, mas devido à demora, né, cada pixel sendo calculado, todo o transporte de luz, como essa luz é transportada através da cena, batendo nos objetos, né, emitindo uma certa radiação, digamos assim, de luz de outros objetos, né, a interação entre os objetos na cena, é algo que realmente não tem outra, senta e espera calcular tudo para a cena ficar completa, né? Então vai as variações de algoritmos de renderização, elas estão a fazer esse processo um pouco mais bruto, né? Ou quanto mais realismo você quiser, você tem a solução na frente, que é o Ray Tracing, por exemplo, mas você vai esperar, né, todos os quadros serem calculados, ou você tá ok se a cena não ficar realmente tão realista assim com determinados objetos, ou você quer colocar um foco em determinada área, as outras coisas podem parecer um pouco mais borradas, né, sem tanta definição. Sem querer expandir mais, assim, é por aí, né? O hardware, ele tem uma limitação realmente e não tem outra, assim. Você pode colocar mais e mais hardware relacionado a renderizar esse filme, mas no final, para ter realmente aquele realismo todo, né? Ou a gente precisa de novos algoritmos, ou a gente precisa de computadores que possam ser mais rápidos. Onde o computador quântico talvez seja essa solução que pode acontecer para a gente. Eu espero. Bem, galera, essa foi a primeira parte do episódio, né? Se vocês quiserem ouvir o restante da conversa, vai ficar aqui na descrição para vocês irem para a segunda parte, ou acessando diretamente o feed, onde vocês vão encontrar todos os episódios até então lançados, incluindo, claro, a segunda parte para vocês darem continuidade também. Vale muito a pena. Vai lá.